Porque na semana passada nós falamos aqui sobre trombose no programa e recebemos uma quantidade enorme de e-mails. Eu separei alguns, já chegaram outros aqui e eu volto a conversar aqui no nosso programa. Então, como vai, doutor? Tá. Tudo bem, doutor Ossi? Tudo bom? Ele prometeu e realmente veio nos visitar para a gente continuar. É promessa é dívida, né, doutor? Lógico. Doutor Francisco Ossi, para a gente continuar respondendo aí as pessoas que sofrem, né, com problemas de trombose. E eu queria dizer também que o doutor Francisco Ossi é cirurgião vascular e pertence a um centro, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse sobre ele. Nós, por causa mesmo da quantidade de casos que a gente observou, um grupo de médicos optou por montar um centro especializado no tratamento desse tipo de patologia. Na realidade, sim, de todos os tipos de doenças venosas. Chama-se Centro Endovascular. Endovascular. E com quantos médicos? São 5 colegas. 5 colegas? Todos cirurgiões vasculares, né? Nós atuamos em 2 ou 3 hospitais e atendemos todos esses pacientes que nos procuram, do Brasil inteiro e inclusive de fora. Nós temos pacientes que vêm da América do Sul, da Europa e inclusive temos uma associação com um grupo de médicos nos Estados Unidos que também desenvolve pesquisa com a gente. É muito interessante. É um campo abertíssimo para a cirurgia vascular. Já que atinge tantas pessoas, né? Me lembro que a gente falou aqui. Você estava conversando com o Godoy, só quero fazer uma brincadeirinha. Tá. 40% dos torcedores de São Paulo que foram assistir a vitória sobre o Flamengo no domingo têm algum tipo de doença venosa e podem se beneficiar do tratamento. Nossa, 40%. Olha que o número atinge muita gente. Deixa eu começar com esse e-mail aqui. Sim. Mas eu vou dar atenção àqueles da semana passada, sim, tá? Ela é a Renata, tem 34 anos, é de Jaú, teve trombose devido a uma cirurgia há 13 anos, né? Sim. Ela fez tratamento por algum tempo, usa a meia elástica, que a gente falou, a 3/4, até hoje ela continua usando a meia. Eu me lembro que o doutor Ossi falou que é muito importante o uso dela, até para quem não tem nada para descansar as pernas, né? Tem alguns vasinhos e marquei para secar esses vasos na semana que vem. No dia 6/10. Será que eu vou consultar? Não, vou consultar o médico primeiro, mas gostaria de saber se tem algum problema desde já, uma vez que tive trombose, de secar essas veiazinhas. Quando você tem o histórico da trombose anterior, então esse evento anterior sempre aumenta o risco de novos eventos de trombose, que a gente chama de retrombose. Ah, é? Então, a cada evento de trombose, você aumenta, desde que seja tratado de uma maneira conveniente, da maneira correta, a tendência é você fugir desse risco maior. Tá. Mas quem desenvolve a síndrome pós-trombótica, e pode ser que seja o caso dela, o risco de você ter complicações no futuro por causa já do antecedente de trombose aumentam. Então, eu acho que isso tem que ser discutido, sim, com o cirurgião vascular que te atende, que vai fazer o procedimento, para que ele tome os devidos cuidados para evitar que você tenha uma nova complicação, sim. Olha, que importante você ter perguntado, então. Bom, pelo menos ia falar com o médico, já perguntou através da televisão e teve essa preocupação, porque sim, então tem que ter mesmo, né? Vamos a um da semana passada. A minha mãe foi fazer um exame de rotina, Claudete, na vista, e a médica disse que ela quase teve uma trombose nos olhos. Isso é possível? Como evitar? No exame, ela disse, eu li de retinografia fluorescente, deu um ramo venoso temporal superior de pequena extensão com edema focal da mácula. O que significa, doutor? É um caso sério? Como cuidar? Tem cura? Qual o tratamento? Ela é de São José dos Campos e é a Michele. Um beijo para você, Michele. Então, Michele, é como nós falamos a semana passada. A trombose, ou seja, a formação de um coágulo dentro de um vaso, dentro do nosso organismo, ela pode acontecer em qualquer região, em qualquer território, incluindo as artérias e as veias do teu olho, né? Então, no caso do olho da sua mãe. Nestes casos específicos, eles são tratados pelo especialista. Então, no caso dela, o oftalmologista é o especialista que vai cuidar porque ele tem a experiência necessária para esse tipo de evento. Como nós falamos na semana passada da trombose cerebral, lembra? Lembro. E eu falei que quem cuida disso são os neurologistas. Determinados territórios, você tem o especialista que tem a experiência necessária para esse tipo de complicação.
Tá certo. Gente, desculpa, mas eu tô com uma gripe. A gripe me pegou e não me desgruda mais. Acho que faz um mês. Que coisa, vai embora. Show. Pra lá. Não. Desculpa, doutor. Show. Não, vocês também não. Show, pra trás. Não tem ninguém lá atrás. Vai embora. Mas anda todo mundo assim. Acho que é poluição. Amanhã nós vamos falar sobre isso no programa, porque a poluição tá muito forte, né? Não tem como, alergia e tudo. A Célia Regina, nós vamos responder agora. Ela está hospitalizada desde sábado por suspeita de trombose, aguardando a realização de exames para confirmar esse diagnóstico. No início, doía desde o músculo da pelve, irradiando para a virilha e descendo até o joelho. A minha perna inchou, mas somente a esquerda. Hoje eu tenho somente a sensação de inchaço. Desde então, estou me tratando com anticoagulante, né? Já estou no 6º mês de gestação. Ela queria sua avaliação. Célia, um beijo. Então, Célia... Está hospitalizada. Provavelmente a gestação deve ter sido um dos componentes que desencadearam o processo da trombose. Como é na perna esquerda, eu imagino que você seja uma pessoa jovem, uma das coisas que tem que ser investigada nessa internação é uma alteração anatômica que existe na veia dentro da pelve, que se chama síndrome de Cocket ou síndrome de May-Turner. É um diagnóstico relativamente recente, porque nós só conseguimos fazer esses diagnósticos a partir da evolução de certos exames como tomografia e ultrassom, mas que deve ser considerado sim, deve ser investigado, para que depois do final da gestação você trate e cure esse tipo de problema. O doutor trouxe uns vídeos, eu vou dar uma paradinha aqui nas respostas para mostrar que, acho que o primeiro é quando a veia entope, né? Isso, o que acontece, vamos ver. É o grande... bom, esse é uma angiografia, né, que mostra toda a circulação que se forma quando você tem um quadro de obstrução da veia. Então, você vê que tem um catéterzinho lá dentro das veias da pelve da pessoa, mostrando toda uma circulação que se forma para tentar sair fora ou desviar da onde existe a obstrução. É essa obstrução e esse tipo de circulação que se forma que vai desenvolver aquela síndrome pós-trombótica que a gente mostrou aquela primeira foto na semana passada de uma perna bem alterada. Nossa, né? muito. Vamos ver o próximo. Pode passar para o próximo, por favor. Quando nós tratamos, olha, você consegue ver lá o stent lá dentro da veia? Então, quando nós tratamos essa obstrução, o sangue volta a circular pela veia normal, pela circulação principal. O que desaparece? Porque esse stent alarga a veia. Exatamente. Lembra aquele canudinho que a gente viu? Então, ele está lá dentro. Se você olhar bem, você consegue visualizar e você vê que desaparece toda aquela circulação que estava se formando periférica em volta. ali. Exatamente. E aquela circulação que se forma em volta que vai provocar trombose. Não, é que vai desenvolver aquele quadro daquelas veias. Daquelas feias, pernas, né, que nós mostramos. horrorosas que a gente viu. Né? E aí, daí para a trombose? Ele desenvolveu por causa da trombose, né? Então, quer sem dizer, tratar... Então, o que é chamado trombose? Já a obstrução da veia. A obstrução. Né? Se você não trata e desenvolve a síndrome pós-trombótica, todas aquelas veias vão se desenvolver e se transformar em varizes. Aí vai daí você vê aquela perna feia que a gente viu. Quando você trata essa obstrução e você devolve o circuito normal da veia, ó, lembra dessa foto? Lembro. Então, essas são aquelas veias que a gente vê na angiografia que se desenvolveram para desviar o sangue da veia que está entupida. Não foi colocado stent ali, estava tudo entupido, deu a trombose, espalhou tudo e ficou assim. Então, tem tratamento agora? Agora a gente coloca aquela stent... E aí vai sumir, como na foto lá? Aí o que acontece? Você Mas peraí, numa perna como essa, só coloca uma e já dá certo? Depende da extensão da trombose. Você coloca 1, 2, 3 stents, né? Então, isso é o que acontece ao longo dos anos. Deve ser muito feio também, na barriga. Olha, trombose dá em tudo, pelo que eu já conversei aqui com o doutor. Pode ser em qualquer lugar. Na cabeça, no braço, no olho, na barriga, né? Trombose. Não é só na perna, não. No útero. No útero também? Também. Você tem pacientes que têm um quadro que se chama varizes pélvicas. E uma das complicações é a trombose dessas vezes, e que compromete, inclusive, reprodução. Em homens e mulheres? Em homens e mulheres. Olha, aqui, por exemplo, a Carla de Santo André... Deixa eu só te mostrar. Esse é o quadro de uma trombose aguda. Então, quando... Deu a trombose, a perna ficou desse tamanho? Exatamente. Então, essa é mais ou menos, lógico que a gente está trazendo uma imagem impressionante, vamos dizer assim, né? Impressionante. O pé tá pretinho, é?
Mas esse é o quadro de um paciente que teve uma trombose na perna e quando ele chega no pronto-socorro é mais ou menos isso que a gente vê. Agora, por que é ventópese? Por causa daquelas alterações no sangue, né? Ou então porque existe um trauma, por exemplo, essa pessoa que nos perguntou, ela está grávida, Sim. né? Então ela teve todas as alterações hormonais e o fator do útero crescendo dentro da barriga para comprimir a veia e favorecer a formação de um coágulo dentro do vaso. Pronto, aí já é um motivo. Aí é trombose. Agora, eu já vi aqui que muita gente tem cirurgia. Cirurgias. Então, existem certas... As cirurgias, elas são classificadas de acordo com o risco da cirurgia. O risco, ele envolve uma série de coisas, inclusive o risco de vida dos pacientes. Sim, uma né? delas é a trombose. Uma delas é a trombose. Então, que tipo de cirurgia a pessoa está sujeita a trombose? olha, existem, por exemplo, cirurgias ortopédicas que, pelo tamanho da cirurgia, o risco de trombose aumenta. O que a gente tem visto hoje? Que os ortopedistas, eles se preocupam muito com isso exatamente por causa desse tipo de complicação. Então, as grandes cirurgias ortopédicas, grandes cirurgias abdominais, todo tipo de cirurgia que envolve um tempo de anestesia e um trauma cirúrgico maior, você aumenta o risco de trombose, principalmente naqueles pacientes que já têm aquela predisposição anterior por causa do tipo sanguíneo, e que às vezes nem das sabe. Alterações, e que provavelmente não sabe. Lembra que nós falamos daquela série de exames Sim. que poderiam ser feitos e que normalmente a gente não faz? Por causa de custo, por causa do tamanho mesmo desse perfil, esses pacientes não fazem, vão para uma cirurgia porque precisam e não sabem que tem o fator predisponente. E pode ser uma cirurgia até estética, uma cirurgia plástica. Pode ser qualquer às vezes tipo de sem a cirurgia. necessidade. Vai fazer sem necessidade não, né? Quem faz é porque acha que é necessário. Mas vai para uma cirurgia de estética e acaba com uma trombose. E acaba complicando. Precisa investigar. Bom, a Carla de Santo André, doutor, disse que o marido teve trombose no braço. Isso. A minha irmã teve na perna. As minhas filhas... Meu Deus. Família, é o que a gente falou, É né? o fator familiar, hereditário. Minhas filhas fizeram os exames e deu alguma alteração de proteína no sangue, mais diferente do meu marido e da minha irmã. Não é o mesmo. O tipo de alteração. O tipo de alteração. Sim. Gostaria de saber, se elas forem viajar de avião, será que vão ter que fazer alguma coisa como preventiva, ação preventiva? O marido toma, acho que é nome de remédio, não quero falar. Coumadin. Falou. É um anticoagulante. Agora já foi. Mas minha irmã se recusa a tomar, pois alguns médicos dizem que tem que tomar direto. Outros não. Qual seria o correto, ela pergunta? Eu acho o seguinte, se esses tipos de alteração nas suas filhas já foi identificado, elas têm sim que tomar todo o cuidado possível, principalmente em voos de longa duração, para evitar a trombose, que são aquelas que a gente comentou da última vez. A hidratação, né, é importante, eventualmente usar uma meia elástica durante o voo, caminhar durante o voo no corredor do avião e se proteger, né? E o remédio é para tomar direto mesmo? O Coumadin, ele é o anticoagulante. O que ele é? Um anticoagulante. Ele evita a formação de novos coágulos dentro do sangue. Então tem que tomar para sempre. Em certas alterações, em certos casos de trombose, principalmente naqueles que você identifica as alterações do sangue, ele funciona como uma medicação para pressão alta, medicação para diabetes, entendeu? Que você toma um comprimido para se proteger de futuras complicações. Então, se foi indicado, a sua irmã deveria tomar, né? Converse com ela. Aqui, mais uma. Bom dia, Claudete. Eu tenho um filho de 8 anos e ele sofreu uma cirurgia no coração e teve trombose, adivinha, no coração. Ele, nossa, mas dá em tudo esse trombose.